Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com o nosso devocional no Sermão do Monte e o texto que eu quero compartilhar com você hoje é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 31, que diz assim: Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da montanha, diante de uma multidão de homens e mulheres, diante dos 12 discípulos, ele está dando a sua interpretação da lei. No vídeo anterior, nos vídeos anteriores, nós vimos a respeito do adultério. E agora, Jesus fala a respeito do divórcio. O divórcio não é uma coisa nova e o casamento também não é uma coisa nova. O casamento é uma das instituições estabelecidas por Deus antes do pecado. Lá em Gênesis, Deus estabeleceu que o homem deveria deixar sua família e se unir à sua mulher. Mas pecado acontece. E uma vez que o pecado entra no homem, ele contamina toda a raça humana, de modo que nós vemos as marcas do pecado em todos os homens, em todas as mulheres, em todas as crianças, e de modo que nós vemos a marca do pecado em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, nós vemos vestígios. Até mesmo as coisas boas que nós fazemos, nós podemos encontrar vestígios do pecado, de modo que nós precisamos sempre da graça de Jesus, da graça para para tornar boa para Deus, aceitável para Deus as nossas obras. Divórcio e novo casamento é o tema que Jesus está abordando agora. No tempo de Jesus, os judeus eles tinham duas linhas de interpretação a respeito do divórcio, porque o que Jesus está falando aqui, o que ele acaba de citar, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Ele está citando o texto que está em Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 ao 4. Eu vou ler com você. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, se é detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Jesus ele resume esse texto de Moisés na seguinte frase: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. No tempo de Jesus, como eu falei agora há pouco, existiam duas escolas de interpretação do texto bíblico, do texto de Moisés. Existia a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Shammai, ela era uma escola que ela focava muito na interpretação literal do texto. Então, ela defendia e ela ensinava, os rabinos de Shammai, que o divórcio ele era permitido apenas se houvesse adultério. E esse era o ponto. Já os rabinos de Hillel, eles eram os liberais. Eles defendiam que o marido tinha o total domínio da relação, e se ele não gostasse da mulher, se ele achasse que a mulher fosse briguenta demais,
se a mulher fizesse o arroz e queimasse o arroz, se ela fizesse a carne e queimasse a carne, se ela não fosse uma mulher que cuidasse da casa, que cuidasse dos filhos, isso tudo dava precedente, né, para que ele pedisse carta de divórcio para ela, e desse uma carta de divórcio para ela. Então existiam essas duas escolas de interpretação. Vamos pensar aí que de Moisés até Jesus tem ali em torno de uns 1.500 anos a 2.000 anos, né? Talvez mais ou menos isso. Nesse período, abriu-se essas duas escolas de interpretação da Bíblia. E é aquele negócio, o ser humano ele sempre vai procurar um modo mais fácil de resolver seus problemas. Naquela época, nós precisamos lembrar que as mulheres elas não trabalhavam, né? Elas eram dependentes dos seus maridos, diferente de hoje. Hoje existem casas em que as mulheres trabalham e os maridos são dependentes das mulheres, mas naquele tempo não, as mulheres não trabalhavam fora. Elas eram totalmente dependentes dos seus maridos. Então, um divórcio seria uma sentença de morte, de passar fome, de morrer de fome, de ser largada, abandonada. Então Deus, quando ele dá essa ordem a Moisés, ele abre essa exceção a Moisés, e Moisés registra lá no livro de Deuteronômio, o ideal, o desejo do Senhor é que o homem não se divorciasse, mas ele abre um caminho caso aconteça o adultério, porque o adultério é algo que machuca muito, é algo que machuca muito a parte ofendida. Então ele abre esse caminho, essa opção, né, justamente por causa do pecado. Mas o ser humano acaba distorcendo a palavra de Deus e abrindo uma avenida. Naquilo que Deus abriu uma fresta, o homem vai lá e abre uma avenida. Então o divórcio e o novo casamento passam a ser algo comum no meio do povo de Deus, depois de um certo período. E por quê? Porque o marido não quer mais a mulher, ele dá uma carta de divórcio para que ela possa casar de novo, para que ela não venha morrer de fome, para que ela venha ter um sustento. E Jesus, quando ele traz esse assunto de divórcio, novo casamento, nós vemos o quanto isso é importante para Jesus e o quanto isso é importante para Deus, né? Naquela mesma época, naquele mesmo período da história, os gregos, eles eram muito conhecidos pelo divórcio e novo casamento, pelos casos extraconjugais, né? Então, o adultério para os gregos era a norma, ou seja, era o normal. E se divorciavam também de uma forma muito simples, não precisava de formalidade para acontecer um divórcio no mundo grego. Os romanos, por outro lado, eles, desde sua fundação, eles ficaram 400 anos. A fundação de Roma dá um pouco antes da vinda de Cristo, eles ficaram uns 400 anos sem divórcios, mas influenciados pelos gregos, o negócio desandou, né? Então nós vemos que naquele período da história, o divórcio e novo casamento era algo muito comum, né? Mais do que a gente pensa hoje. E então quando Jesus ele coloca, ele traz esse assunto para a mesa, ele coloca a sua importância, ele cita a lei, né, do divórcio, e ele quer trazer um ensino, ele quer trazer uma aplicação, ele quer trazer uma explicação correta. Ele não estava trazendo uma novidade, uma nova revelação, mas ele queria trazer a lei de Deus, a palavra de Deus, e explicar corretamente o texto, né? Justamente porque essa má interpretação da Bíblia fazia com que os judeus tivessem um alto índice de divórcio e novo casamento, ou seja, eles banalizaram uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina.
E aí nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos hoje para o nosso Brasil, um Brasil evangélico, quase que evangélico, um Brasil cristão, né? Quase 90% da população é formada por pessoas que se declaram cristãs. E por incrível que pareça, nós temos altos índices de divórcio, altos índices de novo casamento. E muitas das vezes por motivos besta, por motivos banais. Então nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir. A lei de Deus, ela é boa, ela é santa, ela é justa e ela é perfeita. Ela é perfeita. O divórcio, ele é a última opção, não a primeira. Quando o ser humano, quando os dois, o homem e a mulher, estão diante de Deus, diante da igreja, eles fazem um juramento, e algo que nós vamos ver mais adiante no Sermão do Monte. Eles juram amar, respeitar, ser fiel na bonança e na pobreza, na saúde e na doença, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver mal. Então Deus, quando coloca essa lei, e Jesus traz esse assunto, o objetivo do Senhor era dificultar o divórcio, era fazer com que o cidadão ele refletisse antes de tomar uma decisão. Só que hoje a gente não vê isso. A gente vê, infelizmente, homens e mulheres que se divorciam à torto e direito por besteira. Por besteira. Nós precisamos, antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir. Né? Você precisa refletir. Será que eu devo fazer isso? Será que Deus está de acordo com essa decisão? Será que isso vai glorificar o Senhor? Se você é um cristão, o seu alvo deve ser esse: buscar a glória de Deus na sua vida, buscar glorificar a Deus com sua vida. E um divórcio precipitado não glorifica a Deus. Um divórcio precipitado não dá glórias a Deus. Pelo contrário, faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre aqueles que não são cristãos. Então, o foco da lei de Deus não era oferecer um escape para o marido insatisfeito, mas proporcionar uma reflexão a respeito da decisão, uma ponderação. Né? Então, esse é o texto que eu queria compartilhar com você hoje. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouco. Ele é um assunto muito importante e é um assunto que está na moda. Me perdoe pelo tempo de vídeo, mas se você gostou do vídeo, se você está acompanhando, se você está gostando e não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, curte, comente, compartilhe, envie para alguém. Né? Nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos refletir antes de pensar na separação, antes de quebrar uma instituição como o casamento. Né? Precisamos refletir na questão dos filhos, na questão até mesmo, muito mais acima até mesmo dos filhos, é a questão da aliança que foi estabelecida diante de Deus e diante dos homens. Que Deus abençoe seu dia. Até a mais.